vocês ao nosso Papo Oxitocinas. Hoje é a nossa primeira versão do Papo gravado. Agora nas férias de julho e de agosto aqui na Europa está mais difícil a gente fazer online. Para você que é a sua primeira vez, o Papo Oxitocinas é uma plataforma entre mulheres onde a gente divide os nossos talentos, compartilhando um pouquinho desses talentos, focando o nosso melhor, focando o nosso crescimento como ser humano. E quando a gente cresce como ser humano, a gente cresce como profissional, como mãe, como tudo. E hoje nós temos uma convidada do Rio de Janeiro. A Márcia já está na tela aí com a gente. Eu não sei qual tela que vocês estão vendo. Deve ser você, né, Márcia? Acho que sim. Não sei. Eu também não. Gente, é a primeira vez que a gente está gravando. Então, assim, tá tudo muito gostoso. E é um papo entre amigas, entre duas profissionais. Então, pode ser que tenha alguns erros. Vocês não nos levem a mal. Vocês nos perdoem, mas esteja com a gente aqui. Então, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho da Márcia. A Márcia, ela trabalhou 34 anos no mundo corporativo como secretária executiva e agora, nos últimos 5 anos, 4, 5 anos, ela começa a se reinventar numa nova área, na área da organização. Agora ela já começa a viajar um pouco mais naqueles lugares que ela mais gostava e que não conseguia ir pela vida corporativa que levava. Então, hoje ela está numa outra fase e ela se interessou muito pela organização e pelo minimalismo. E como o minimalismo hoje é uma coisa meio que de moda, né? A gente tem algumas palavras que são algumas profissões, algumas situações que viram meio que moda. Vamos saber o que é o minimalismo? Vamos conversar um pouco com a Márcia. Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Oxitocinas. Bom dia, Geisa. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você nesse papo descontraído e falar sobre um assunto que eu gosto muito, que passou a fazer parte da minha vida desde 2016. Né, passou a fazer parte efetivamente. Você falou uma coisa certa, o minimalismo virou um modismo, né? Hoje em dia todo mundo fala sobre isso, só que esse conceito de minimalismo é um conceito muito mais abrangente do que eu tenho ouvido e lido por aí. Na verdade, o minimalismo foi um movimento artístico que surgiu nos anos de 1960, né? Um movimento artístico e, na ocasião, os designers e o pessoal que trabalhava com essa parte de decoração, designers de interiores, o pessoal começou a trabalhar com formas mais simples, com cores neutras, com menos objetos, por isso veio esse termo minimalismo. Só que o minimalismo como filosofia de vida, ele só ganhou mesmo notoriedade a partir de um documentário que foi feito por 2 norte-americanos, 2 executivos, que no caso agora são ex-executivos, que passaram por esses questionamentos que o pessoal do mundo de negócios sempre passa, né? Uma vida muito... Eles também se reinventaram, então. Se reinventaram, todos 2. Então, porque tudo começa mesmo por aí, né? Você começa a repensar a sua vida, né? Bom, o que eu tenho feito? O que eu tenho efetivamente trazido de bom para o meu dia a dia, né? Qual tem sido o meu propósito? É só ganhar dinheiro? É só viver essa vida louca, né? O que eu posso fazer para melhorar nesse sentido? Então, foi a partir daí, esse documentário foi feito em 2016, se não me engano, com certeza. E esses 2 norte-americanos que lançaram essa ideia, e hoje eles saem... Exatamente, reduziram drasticamente suas coisas. Um carrega uma mala, eles viajam o mundo inteiro fazendo palestras, eles agora já têm podcast, eles têm o blog, depois várias coisas. O nome deles. Você tem fácil aí o nome deles para que a gente possa pesquisar? Hoje é tão legal que a gente escuta alguma... Então, depois a gente escreve, a gente coloca como legenda. Tá, o nome do documentário é Minimalismo, um documentário sobre as coisas que importam. Está em português, né? Viver apenas com o essencial. Ótimo. Mas o nome mesmo é Minimalism, minimalismo em inglês. Tá. E os dois, você quer que eu fale o nome agora ou não? Não precisa, depois a gente anota e a gente coloca uma legenda quando a gente for editar, não tem problema. Tá ótimo. Quando você fala sobre isso, viver a vida realmente com o essencial,
eu fiz a minha pós em 96 ou 98, já tem, nossa, mais de 20 anos. E é uma coisa bem interessante que uma das tendências do negócio, de negócios, quando a gente estudava o mercado futuro, entre 10 e 20 anos, era o retorno à vida simples. Então, ou seja, o mundo já estava, há 20 anos atrás, explorando com tanto consumismo que as pessoas já sentiam a necessidade de retomar para suas raízes, para aquela vida mais simples, aquela vida meio de infância, do fogão, a lenha da casa da avó, essa coisa mais simplista mesmo, né? Agora, obrigada por ter explicado para a gente, então, como é que surgiu o minimalismo, um pouquinho dessa história. Agora, e com você, Márcia? Geralmente, quando a gente se interessa por alguma coisa, por algum assunto, alguma atividade, é que alguma coisa na nossa vida, na nossa jornada, desencadeou e nos levou para esse caminho. Aconteceu algo na sua vida? Ou como é que foi esse período de mudanças? A aposentadoria e depois a busca para estudar e aprofundar um pouquinho mais na organização e no minimalismo? Na verdade, a organização, eu descobri, né, que a organização e o minimalismo, de alguma forma, sempre fez parte da minha vida, porque eu vim de uma família numerosa e a minha mãe sempre foi uma pessoa muito organizada, né? Então, a gente, claro que sem as técnicas que a gente aprende nos cursos, né? Quando a gente faz o curso, a gente aprende determinadas técnicas, mas a minha mãe, ao modo dela, ela criou a gente nessa linha, né? Nós tínhamos tarefas e a gente mantinha a casa sempre organizada, enfim. Quando eu me aposentei, eu fiz o que eu acho que a maioria das pessoas fazem, né? Comecei a fazer várias coisas que eu não conseguia fazer no tempo que eu trabalhava, horário integral, e depois eu fui fazer faculdade, minha filha pequena, enfim. Eu comecei a buscar atividades que me davam prazer, que me davam alegria, e que eu não conseguia fazer enquanto eu trabalhava. E fui fazer um curso de organização, assim, para dentro da minha casa, para eu manter as coisas, né, ver se eu estava fazendo tudo certinho. Só que aí foram surgindo oportunidades de trabalho, e aí você começa a ficar mais atenta aos movimentos, né, do segmento, um curso aqui, um curso ali, uma palestra, um workshop, e eu comecei a participar disso. E o minimalismo entrou de vez na minha vida quando eu me divorciei e vim reduzir drasticamente o espaço que eu vivia, né? Eu saí de um apartamento de 275 metros quadrados, onde eu vivia, e vim morar num de 60, que é onde eu moro hoje. Então, assim, você fez um downsize na vida, exatamente. Né? Exatamente, um downsize geral, porque envolveu muitas coisas, né? Inclusive a questão emocional, né? Você tem que rever, principalmente as questões emocionais, né? Exatamente. E aí vai se respingando no externo também. E é interessante como a gente tem que aproveitar tudo que acontece com a gente na vida, né, Geisa? Eu descobri um lado meu que eu desconhecia, que é a resiliência. Eu consegui fazer dessas mudanças todas, sem lamentar, claro que teve momentos, né, de questionamentos, mas isso tudo foi válido. Isso tudo foi válido para que eu pudesse continuar no meu caminho. E eu desapeguei mesmo na época. Eu vendi o apartamento de porteira fechada, como a gente diz aqui, né, no Brasil, porque para onde eu vim... Aqui também a gente usa esse termo, porteira fechada. Porteira fechada. Eu vim, para onde eu vim, eu também já tinha, o apartamento já era meio que decorado, não do meu jeito, mas ele estava bem completinho, bem bacaninha, tudo foi se encaixando, né? Eu deixei uma parte para trás, vieram coisas novas, e daí em diante, eu comecei a fazer essa questão do desapego, desse detox que a gente fala, né, em tudo, porque acaba você revendo a forma como você vive, as amizades, as pessoas, os programas, como você utiliza o seu tempo, e o minimalismo ajuda em tudo isso, porque
o minimalismo ele é uma ferramenta, né, uma filosofia de vida que ajuda você a se livrar dos excessos de uma forma geral, não é só de roupa. Peraí, um pouquinho, que isso aí é importante para a gente. Isso são pérolas do nosso papo que a gente vai estar criando então depois. O minimalismo é uma ferramenta que pode ajudar todo mundo, tá? Todo mundo que estiver disposto. Você falou sobre se livrar do excesso. Isso, se livrar dos excessos. A se livrar dos excessos. De uma forma geral, não só de roupas, porque às vezes a gente associa, tenho muita roupa, porque o minimalismo também trabalha muito essa questão do consumismo, né? Porque se você vive com o essencial, não justifica você ficar comprando desenfreadamente, né? Como a gente vê na maioria das vezes, não é? Então, o minimalismo é uma ferramenta que nos ajuda a nos livrar dos excessos, né? Dos excessos. E aí você está focando não só de roupas, mas de vida, excesso de vida em tudo, né? Dívidas, por exemplo, você organizar a sua vida financeira para que você possa fazer um melhor uso do seu dinheiro, fazendo coisas que efetivamente vão te trazer alegria, tipo viajar, tipo a viagem que eu fiz. Nossa, isso aí Para quem não sabe, deixa eu contar então, porque pode ter novas pessoas aqui. Nós fizemos a nossa terceira versão da nossa Oxitocinas presencial aqui em Genebra, dia 14 de junho. E a Márcia saiu do Rio de Janeiro e veio comemorar conosco, no meio de 200 mulheres que estão se reinventando os seus 60 anos. Então, assim, foi bem especial e a gente não se conhecia. A gente foi trocando ideias, uma foi complementando a ideia da outra, né, Márcia? Exatamente. E a Márcia esteve aqui com a gente. Mas, então, é isso. É se livrar dos excessos para que a gente possa se focar no essencial. No essencial. Essa é a filosofia básica. Exatamente. Márcia, obrigada por você estar se expondo, porque assim, né, poxa, contando para a gente um pouquinho as dificuldades pós-divórcio, porque nós temos mulheres que na plataforma Oxitocinas de todas as idades. A gente tem a mocinha de 20, 30 anos que está começando a sua vida, a gente tem a mulher madura que está chegando aos seus 40, aquela que está atravessando a menopausa. Aliás, eu estou num calor danado aqui. Você no calor e eu no frio. Mais ou menos isso. Mas esse meu calor, eu acho que é já quase menopausa, enfim. Dos seus 50, dos seus 60, dos seus 70 anos. Exatamente. Então, quando você se expõe e você coloca, olha, foram tantas coisas que aconteceram e eu consegui sim, é um processo que eu fui enfrentando aos pouquinhos as coisas, saí de um puta apartamento de 275 metros quadrados, como é que eu vou agora me ver num apartamento de 60 metros quadrados? É muito mais do que a metragem. É se livrar dos excessos de vida, né? Assim, o que está demais na minha vida? Então, obrigada por essa sua transparência, viu? E você até já começou a falar um pouquinho. Eu queria perguntar sobre alguns mitos do minimalismo, mas você já até começou a falar que é sobre algumas... as pessoas acham que é só se livrar de tudo e ficar com 3 camisetas brancas. Foca um pouquinho nisso aí, que você já começou a falar. Exatamente, isso daí é uma outra coisa também que a gente ouve muito. São duas coisas. O minimalismo é um processo, ele não é uma doutrina, não é doutrina e muito menos privação. Ninguém tem que se privar de nada, mas sim viver com o que tem um objetivo na sua vida, o que tem um propósito. Não é? Não adianta você ter uma casa cheia de coisas ou um closet cheio de coisas que você não usa. Essa é a filosofia do minimalismo, é você ter o essencial. O essencial para a sua vida, né? Cada um tem uma vida diferente, né? Você vive de um jeito, eu vivo de outro. O importante é que a gente tem que ter isso em mente, é o que é essencial para cada um. Né? Então, existe esse conceito errado de que minimalismo é você reduzir, você viver naquela privação, aí você quer comprar aquela blusa que você viu, que você amou, não, mas eu não posso comprar. Não, você pode comprar, se aquela blusa tem um propósito na sua vida, ou aquela bolsa, seja lá o que for, porque o minimalismo, ele combate o consumismo, não é combate, ele tenta trazer a consciência em você, não é do consumo, é do consumismo, é daquilo que você compra em
excesso, que você vai comprando, e a gente, nesse trabalho de organização, a gente vê muito isso, né? E existem vários estudos sobre essas questões do consumismo, que está ligado a um vazio, né, que a pessoa tem, às vezes, a pessoa quer preencher através da gastoterapia, como a gente fala, né? Existe esse termo. É uma fuga, né, Márcia? É uma exatamente, fuga. Exatamente. Quando a gente não está muito presente, eu acho que esse é o processo de todas as terapias ou de todas as ferramentas relacionadas a um autodesenvolvimento, a um autoconhecimento melhor, nos colocar um pouco mais no presente. Exatamente. E ao invés de dar poder para aquela bolsa maravilhosa de marca, para aquela viagem que todo mundo está fazendo, mas o que eu quero para mim? Exatamente. Né? E nesse processo, o que eu quero para mim, essa coisa da gente conhecer o que eu tenho de melhor dentro de mim, porque se a gente não se conhece, cara, é o que a gente falou nos bastidores, a gente vai com a boiada. Vai com a Se boiada, eu não sei exatamente. quem eu sou, o que eu quero fazer da minha vida, o que a maioria está fazendo é moda, então deixa eu ir com a maioria. E aí a gente tem muita gente, como se diz, surfando nessa onda, e a gente escuta muita coisa, muitos absurdos, né? Esses conceitos que tem que ser privação, tem que ser isso, não é nada disso. E você falou uma coisa certa, o autoconhecimento é importantíssimo, por isso que uma coisa vai puxando a outra, isso que é bacana, porque a gente começa, por exemplo, eu hoje... né? Exatamente. Hoje eu estou muito mais com essa questão do consumismo, eu estou muito mais atenta às questões ambientais. Eu falo muito sobre a questão do meio ambiente, da importância, porque, como a gente já conversou, o mercado da moda, por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque o mercado da moda é o segundo que mais polui o planeta, né? Através do seu descarte, do desmatamento que é feito indiscriminadamente, do excesso de uso de água. Esse dado vai como nossa pérola também. Eu não tinha esse dado antes da gente conversar um pouquinho antes, que o mercado que mais polui, o segundo mercado que mais polui, o primeiro é o petróleo. É o petróleo, exatamente. Então, por isso a necessidade da gente ter um consumo muito mais consciente, até para a nossa própria permanência no planeta. A coisa é muito maior do que só gastar o nosso dinheiro, a coisa é muito mais ampla, né? Travou. Por que será que travou? A sua voz mais voltou. Voltou. Tá, voltou. Exatamente. Então, essa coisa do consumismo, porque já vem a chatice, né? O pessoal até fala que é o ecochato, né? O ecochato, mas é verdade, gente. Nós vivemos um momento muito crítico em relação ao planeta de uma forma geral, né? Que é a nossa casa, né? De todos nós. Que é a nossa casa. Márcia, se você me permite uma troca, eu estou Claro. fora do Brasil desde 2008. Sim. Aqui na Europa, eu morei um tempinho na América e agora aqui na Europa, mas assim, no Brasil, inverno, sei lá, a gente tem 3, 4 casacos, um de cada cor, aquela coisa mais, isso aqui é para combinar com tal coisa. Quando você vê os europeus, o cara tem a moça, a senhora, tem Sim. 1 ou 2 casacos e olhe lá, e não tem essa necessidade de combinar com não sei o quê, agora isso está na moda. Ele tem que estar agasalhado, né? Ele tem que estar agasalhado. É uma mentalidade muito diferente da nossa. É verdade. E por isso que, assim, a Europa a gente vê uma vida, o pessoal brinca, você virou madame, você está na Suíça, não sei o quê. A vida aqui, ela é muito mais simples do que a vida classe média simples, média que a gente vivia no Brasil, todo mundo aqui tem mais ou menos. Então, assim, a desigualdade social acaba sendo muito menor e quisera Deus que o nosso país também pudesse estar caminhando por diminuir essas desigualdades. Eu preciso, sei lá, de 5, 6 casacos? Não, eu não preciso. Eu não preciso. Mas eu acho que essa mentalidade já está mudando, porque a gente já começa a ver um movimento com relação a isso. Por exemplo, repetir roupa. Isso daí é um bloqueio que a gente tem aqui, uma bobagem. Se eu vou num aniversário, no mês seguinte, se eu tenho uma outra festa em que
eu vou encontrar pessoas que estavam, eu não posso repetir. Não, você pode repetir. Se você tem uma roupa de qualidade, porque isso é outra coisa que a gente também fica atenta com o minimalismo, é você ter peças de qualidade, que durem, que é exatamente para evitar essa rotatividade de Esse consumo. montoeiro de roupa. Aí compra. E eu queria falar com você que no dia 6 de julho eu fiz um evento aqui no Rio chamado Trocando Moda. Como é esse evento? É um evento de desapego e que desperta essa consciência. Várias pessoas pegaram as suas roupas que já não estavam em uso, roupas em boas condições, e nós nos reunimos num sábado, foi super bacana, um sábado de manhã, e trocamos. É uma forma de você renovar moda, chamou o evento? Trocando moda. Que legal, Muito legal. Então, você pode renovar o seu guarda-roupa, você pode pegar coisas novas sem gastar, porque não foi venda, foi troca mesmo. Foi troca mesmo. Troca. Eu tenho uma blusa, você podia levar até 20 peças, no mínimo 3, no máximo 20, e você trocava aquelas 20 peças. Legal. Nossa, mas foi muito bacana e a receptividade foi muito grande. Isso é bom, porque às vezes eu tenho uma bolsa, eu tenho um vestido que eu estou até cansada de usar, Exatamente. faz tantos anos que eu não uso, mas uma outra pessoa pode olhar, nossa, que maravilhoso. Ou seja, exatamente. E teve um cunho social também, porque quem não conseguiu trocar todas as peças, doou. E a gente fez uma doação para uma instituição que trata de crianças com câncer, que eles fazem bazar. Aí o bazar ficou por conta deles, entendeu? Que bacana, muito Nós legal. Nós só a troca, sem dinheiro, sem nada, só a troca bacana. mesmo. Márcia, foi muito bacana. Antes da gente fazer a nossa última perguntinha pelo nosso tempo, eu queria saber o seguinte: as pessoas te encontram aonde? Você está no Instagram? Passa para a gente para que... Eu tenho um Instagram, que é o Marcia_Organizer. Marcia_Organizer. A gente vai colocar a legenda depois. Isso, que é onde eu faço as minhas postagens, é onde eu dou dicas, onde eu tento trazer um pouco mais essa consciência, né, com relação ao consumismo, com relação a uma vida com mais propósito, ao autoconhecimento, a você não se preocupar com idade, não se preocupa com idade, porque eu tenho 60, tem o que você falou, né? Tem 20, 40, 50, 60. O importante é você estar ativo, é você estar atento ao que a vida pode te oferecer. Pega essa tua história de vida e vê o que você pode fazer com ela, ver o que você pode ainda produzir, que foi o que eu fiz, né? E você é um exemplo muito bacana para a gente. Eu sempre falo que eu quero chegar nos meus 95 sendo uma velhinha bem porreta, porque eu acho que a gente só envelhece quando a gente para de aprender. É verdade. Então, a gente tem muitas velhas de 20 anos e muitas garotinhas de 70 anos, né? É verdade. Por quê? Porque, independente da idade cronológica, enquanto a gente tiver a curiosidade para a vida, para novos interesses, às vezes a gente tem um período econômico, a gente tem que trabalhar, nem sempre é naquilo que a gente ama, é naquilo que a gente gosta, ou que a gente aprende a gostar, porque a gente tem que sobreviver, tem que criar filhos, colocar filhos na faculdade, se manter. Depois que passa essa fase, a liberdade aumenta mais. É verdade. A liberdade de saber o que eu quero aprender agora, o que faz meu coração bater, o que me dá aquele tesão de viver, o que é, né? É verdade. Então, a gente pode ter 40, 70 ou 90. Enquanto a gente estiver aprendendo, a gente está jovem. Então, é bem isso. Então, Marcia_Organizer. Você passa dicas no Instagram sobre todos esses assuntos. E foi até a partir daí, de alguns comentários seus em relação aos posts da oxitocina, que a gente começou a se aprofundar, porque eu sempre respondo todo mundo. Então, assim, eu já falei para você, agora eu falo para o mundo inteiro. Você foi um dos nossos grandes presentes dos bastidores oxitocina. Muito obrigada. É isso aí. Ô, Márcia, para a gente finalizar... todas nós, então, somos mulheres e homens também que se reinventam, né? Um dos melhores e maiores feedbacks que eu recebi falou assim, Geisa,
tem uma coisa errada com esse negócio de oxitocinas. Não é só para mulheres que se reinventam, é para homens também. Então, foi muito legal ouvir isso. É claro que, às vezes, assim, a nossa preocupação é citar alguns exemplos de maternidade, de você ter que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Foi daí que surgiu o slogan para mulheres que se reinventam. Mas a gente sabe que se a mulher se reinventa e o parceiro ou a parceira, se ele não acompanha essa reinvenção, lá na frente a coisa toma caminhos diferentes, né? É verdade, então, é verdade. Então, a nossa plataforma é para homens e mulheres que se reinventam. O que você poderia dar, sei lá, como 3 dicas básicas que a gente pudesse estar usando o conceito do minimalismo, da organização, que pudesse nos fortalecer nas nossas reinvenções do dia a dia. E essa reinvenção, ela pode ser um novo trabalho, pode ser divórcio, pode ser um novo casamento, pode ser criar galinha, pode ser construir uma horta em casa. Qualquer reinvenção, ela é válida se ela é importante para a gente. Então, verdade. qual que poderia ser as suas 3 dicas básicas para a gente já colocar em prática hoje? Para a gente não ficar só na teoria. Eu acho que a primeira coisa é você estar aberta a novos conhecimentos, é você buscar um propósito. Eu estou anotando, né? Tá? Para a gente colocar como pérola. Como a gente fala muito em propósito, né? Em escolhas conscientes. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, né? Você se conhecer, você saber efetivamente o que te traz alegria, o que te traz felicidade, né? É você buscar um propósito de vida. Né? A organização te ajuda nesse sentido porque você começa a colocar uma ordem, né? Quando você organiza externamente, inevitavelmente, internamente você também se organiza. É tudo um processo, né? E vice-versa, se você vive numa desordem e se organiza internamente, aquilo começa a te incomodar. Né? E aí você fala, caramba, eu preciso dar um jeito nisso, isso aqui está muito bagunçado. A gente vai fazendo um bate-volta, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, tentar realmente descobrir o que você ainda pode fazer com o tempo que você tem e não ficar se preocupando com o tempo. Que agora, né? Isso que a gente estava falando, eu não tenho mais tempo, eu tenho mais passado do que futuro, né? A gente tem umas frases assim que a gente escuta, mas a gente está aqui, a gente está vivendo, a gente tem que aproveitar cada segundo. É isso que é o importante de você descobrir, né? E tem com relação a essa coisa da organização, que a gente trabalha muito essa questão do desapego, né? Que é uma parte assim nervosa, né? Entre aspas, do trabalho, que é justamente ajudar as pessoas a desapegar. A gente às vezes encontra muita resistência, né? E tem uma frase que nesse documentário eles falam que ficou assim muito, muito forte, né? Que é: ame pessoas e use as coisas. O contrário nunca dá certo. Entendeu? Então, ame pessoas e use as coisas. O contrário nunca dá certo. Que bacana. Então é isso, é se desprender, é ver o que você pode. De que forma você pode otimizar seu tempo, fazendo coisas que te dão alegria, né? Então, reveja a sua vida em qualquer momento que você esteja e vá em frente. Eu ontem li um quadrinho do Snoopy que dizia qual o sentido da vida? É em frente. Esse é o sentido da vida, é em frente, gente. Vamos encarar, vamos enfrentar e ser feliz. Esse que é o grande barato. Me corrija para ver se eu peguei certinho as pérolas da Márcia para gente. Peguei 3, você me ajuda. Primeiro, estar aberta para novas escolhas. Né? Exatamente. Segundo, buscar um propósito, buscar um porquê. É o que a gente fala sempre, né? Um porquê, o porquê que eu estou organizando isso, o porquê que eu quero conversar com tal pessoa, o porquê que eu quero me preparar para fazer uma nova faculdade. Exatamente. Buscar um propósito. Terceiro, tentar descobrir o que eu posso fazer
hoje. Hoje, Hoje, porque a gente não tem todo o tempo do mundo. Não tem. exatamente. Eu brinco que até os 35, 36 anos, a gente tem aquela sensação que a gente ainda tem todo o tempo do mundo. Passou dos 40, vai dando uma consciência um pouquinho gradativa que a gente não tem mais todo o tempo do mundo, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa legal que te dá meio que um senso de urgência. Urgência, Não de prioridade, né? De prioridade, hoje. Então, hoje. A sua terceira pérola, tentar descobrir o que eu posso fazer hoje. E a tua frase, que a gente vai fechar o nosso Papo Oxitocinas, então, é esse. Ame pessoas e use as coisas. O contrário nunca dá certo. Na verdade, essa frase é do... É lá do documentário. Eu vou ver do documentário, mas é um mantra, né? Tipo uma coisa que é bom você ter sempre em mente isso, né? Para nos relembrar, porque a gente esquece sempre. A gente esquece. Querida, muito obrigada. Foi muito gostoso. Olha, a gente está com 30 minutos de gravação. Que ótimo, cravado. Pontualíssimas. Muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pelo seu carinho, e que você possa levar os seus talentos e o seu conhecimento para toda essa cariocada maravilhosa aí do Rio de Janeiro e para o mundo todo, porque a internet agora possibilita isso para a gente, né? Dia 3 de agosto eu estou num evento, é o Kit Move. Eu vou falar, depois de repente eu mando... O que é esse evento, Kit Move? É um evento que fala justamente sobre isso, o que te move, o que faz você. 3 de agosto. No Rio de Janeiro? Vai ser aqui no Rio de Janeiro. Eu fui convidada por uma personal de organização de São Paulo que está trazendo esse evento aqui no Rio, aqui para o Rio. E ela me convidou, fiquei super feliz, recebi o convite ontem e eu vou participar, vão ser 4 convidados que vão falar cada um do o que te move, né? O que faz você continuar nesse teu movimento, né? Eu vou falar sobre... Chama-se Que Te Move? Não, o que te move. Eu vou te mandar o flyerzinho. Depois você passa para a gente poder divulgar esse evento para quem está aí no Rio de Janeiro, para quem está próximo, né? O que te move, que bacana, muito legal. O que nos move é tentar aprender todos os dias um pouquinho mais. Querida, um beijo muito grande. Um beijo para você que está nos assistindo. A gente vai colocar isso no ar na sexta-feira, no Papo Oxitocinas. Vai ficar no IGTV, vai ficar no Facebook e também no YouTube. Um grande beijo para você e uma ótima semana. Tchau. Tchau.